Iniciamos então nossa Semana Santa, chamado pelos padres da igreja, pelos grandes, pelos antigos, de a grande semana, ou ainda a semana das semanas. Havia preparado essa homilia, só que hoje pela manhã Deus me desvirtuou. Então, vamos ver o que Deus quer falar, né? E a liturgia de hoje, então, ela ganha um enfoque logo no começo, porque a missa ela se inicia com a procissão dos ramos, e ela ganha então, primeiramente, um enfoque exultante. Jesus que entra em Jerusalém com palmas, com louvores, aclamado assim como sendo o bendito, assim como também ele, em Mateus 5, ele vai proclamar aquelas 9 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, mas o povo de Deus aqui em Jerusalém reconhece que ele é também um bem-aventurado. O seu carisma, o seu modo de falar, de agir, o modo de se expressar, o modo de se colocar também diante das pessoas, faz com que ele hoje então ganhe esse título belíssimo, bendito. Porque também Nossa Senhora, pela sua prima Isabel, também vai dizer: bendita és tu entre as mulheres. Assim como Maria é bendita, assim como Jesus é bendito, porque Jesus vem antes de Maria, né? Assim como Jesus é bendito e hoje ele é proclamado, de fato, com essa nomenclatura, Maria é proclamada e conclamada também de bendita pela voz do arcanjo Gabriel. Leitura belíssima, né? Uma grande semelhança. Aquilo que Maria é, também Jesus o é. Embora Maria não seja a deusa, né? Mas ela é a mãe de Deus. Assim como Jesus de Nazaré, ele adentra nos céus na sua ascensão, também Maria também adentra os céus na sua assunção. Maria participa das dores, mas também participa das alegrias de Cristo. Maria é conclamada de bendita, como também Jesus é conclamado de bendito. Maria recebe vários dons e Jesus não recebe, mas Jesus é o doador dos dons. O dom da alegria, o dom também hoje dessa exultação, nesse início desse evangelho de São João, no seu capítulo 12, versículos de 12 a 16, que fala dessa entrada triunfante, que já é para nós, para a teologia bíblica, a prefiguração da sua entrada definitiva na glória, aonde ele mesmo, ao entrar, inaugura, abre os céus, inaugura os céus para ele entrar, e depois também São Dimas, e depois os outros homens e mulheres de Deus falados na palavra do Antigo Testamento. Jesus inaugura e adentra ele, Dimas, e depois aqueles santos homens, os patriarcas, os profetas, as profetisas e os reis, que em nome de Deus falaram, né, com bastante autoridade para aquele povo, e hoje fala para cada um de nós. Veja que, como vai dizer hoje a leitura do ofício de leituras, Santo André de Creta. Se você hoje lê essa ofício de leitura, esse santo do século II ou III, fala que no meio do caminho o povo então jogava os ramos, só que hoje no meio do caminho está a cada um de nós jogados, para que o Senhor venha então e possa andar em nosso meio, andar sobre nós, né? Andar então para pisar em cada um de nós, porque os pés do Senhor são pés que anunciam a paz, como também nos mostra também um outro salmista. Aquele povo então desse evangelho
que marca esse início da nossa Semana Santa, do Domingo de Ramos, aquele povo estava exultante de alegria, contentes por verem o Senhor então entrar num jumento, num potro, num jumentinho, aclamado como rei de Israel. Mas a aclamação de Jesus de Nazaré se dará então na entrada, ainda em Jerusalém, mas agora em direção ao Calvário, em direção ao Gólgota. Antes a alegria tomava conta dos rostos daquelas pessoas, agora a ira toma conta dos rostos daquelas pessoas. Mas ainda assim, Jesus, que tem o seu rosto, tanto na entrada em Jerusalém triunfante, o seu rosto tranquilo, né? Tranquilo, sem se envaidecer, também agora na entrada para o Calvário, Jesus também permanece com o rosto impávido, tranquilo, porque ele sabia que aquela entrada já seria a prefiguração dessa outra entrada, do Calvário, da exultação até a tristeza, de um povo numeroso para o abandono. E é isso que ele canta nesse salmista do capítulo 21, meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, Jesus, para mim, não estava dizendo para Deus, por que você me abandonou? Mas estava dizendo nas entrelinhas, porque o povo me abandonou, né? Porque o povo que estava lá me aplaudindo agora está me abandonando. Esse salmo é o salmo tido como o salmo da agonia, o salmo do abandono. Jesus então ali está sendo abandonado, não somente por Pedro, por Tiago e São João, que dormiram, cochilaram. O pecado fez com que Pedro dormisse, mas aqui então é o abandono de cada um de nós também. Nós temos abandonado nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós não assumimos de fato a nossa fé com autoridade, quando então as vãs filosofias, elas falam, elas gritam, e nós então estamos aplaudindo essas vãs filosofias. Isso é o abandono de Deus, o abandono à sua igreja, o abandono à doutrina. Quando eu não concordo, quando eu então, por não concordar, acabo que me desvirtuando da lei de Cristo e também da doutrina. Isso também é um abandono. Quando eu aplaudo aquela situação, quando eu então vou absorvendo a tudo aquilo que a sociedade me diz, e eu vou aceitando, isso também é uma forma de abandono, o abandono a Cristo, o abandono à igreja. É ou não é? É sim. Quando eu aceito então as filosofias pagãs, eu estou abandonando nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o abandono nesse salmista é um abandono alegre para o Senhor, porque o Senhor, da mesma forma que é abandonado pelos homens, por nós, ele não foi abandonado por Deus. Deus esteve com ele até a morte, até a ressurreição. Deus esteve com ele então desde o seu nascimento. Deus nunca abandonou, como também nunca abandonou a cada um de nós. Da mesma forma então nos relata esse livro da carta de São Paulo aos Filipenses, que narra então a teologia cristológica, é um hino cristológico. Capítulo 2, versículos 6 a 11, ele fala da expressão kenótica, da expressão kenosis. Kenosis em grego quer dizer esvaziamento. E eu coloquei aqui, ao preparar essa homilia, que Jesus se esvaziou. Não se esvaziou então daquilo que de fato ele é, mas não se esvaziou daquilo que de fato ele sempre foi e sempre será. Mas Jesus então saiu do seu trono e se juntou a cada um de nós. Ele não se esvaziou não sendo mais Deus, mas se esvaziou abandonando por um tempo o trono de seu Pai, que mais tarde ele iria reassumir esse trono.
Ele não abandonou. Uma vez que é rei, sempre será rei. Uma vez que é sacerdote, sempre será sacerdote, ainda que abandone. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus é rei nos céus e também nesta terra, ainda que então ele tenha descido dos céus para se juntar a cada um de nós. São Paulo é bem enfático quando ele está cantando esse grande hino, existindo em condição divina, ou seja, Jesus Cristo não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo então a nossa condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Quando ele assume a nossa condição de escravo, ele assume também as doenças, ele assume as dores, ele assume as angústias. Por isso que nosso Senhor, na sexta-feira que vem, ele vai ficar angustiado, ele vai suar sangue, porque ele assume as nossas enfermidades, menos o pecado. Ele assume tudo, e leva tudo para a cruz. Veja que a cruz não é de Jesus de Nazaré, mas são as nossas cruzes, ao qual nos fala também Isaías, também na sexta-feira santa. Ele assume as nossas cruzes, as nossas enfermidades, porque se ele não assumisse as nossas enfermidades, qual seria então a lógica de Jesus então descer, se não fosse para assumir as nossas dores e as nossas enfermidades? E nós ficamos curados graças às suas santas e poderosas chagas, como nos fala também a visão daquela grande mística Santa Kowalska. Ele carregou as nossas enfermidades. Nós estávamos febris, espiritualmente falando, e o Senhor nos curou a nossa enfermidade, curou a nossa febre. Ele então tirou tudo aquilo que estava nos incomodando, saindo pus, saindo sangue, e levou tudo isso para a sua Santa Cruz. E aí, infelizmente, como São Pedro, como São Judas, mas como São Pedro, nós temos negado o Senhor. Como São Judas, nós temos também traído o Senhor com míseras moedas, com moedas de pequeno valor ou de grande valor, ainda que seja de grande valor, mas é uma traição. Quando nós damos as costas para o nosso Senhor, é uma traição. Quando nós então negamos a Cristo, negamos o outro, nós estamos também traindo o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele jamais nos traiu. Há 2018 anos Ele jamais tem nos traído, jamais. O Senhor não nos trai, Ele é o esposo por excelência, mas nós somos a esposa infiel, a esposa então que infelizmente denigre esse casamento, porque Jesus na cruz, ele fez um enlace matrimonial com a humanidade. O maior enlace matrimonial foi Jesus que fez conosco, não é seu esposo, mas ele fez e colocou na humanidade uma aliança perfeita, uma aliança indissolúvel, queridos, indissolúvel. Como disse no começo, passamos da alegria e agora para esse real sofrimento. Mas olhemos ainda para a carta de São Paulo aos Filipenses. Por conta então dessa descida, por conta então desse esvaziamento, por conta da sua real obediência até a morte de cruz. E aí vem a expressão do português: por isso Deus o exalta acima de qualquer nome que está acima do céu ou ainda acima também da terra. Por causa disso, da sua obediência, da sua entrega até a morte de cruz, Deus o exalta, sendo o maior nome e poderoso nome. Acima de tudo está o nome do Senhor. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra,
e toda língua proclame que Jesus Cristo de fato é o Senhor. Até o próprio Satanás reconhece que Ele é o Senhor. Reconhecer não é ter fé, tá certo? Ele reconhece, mas não tem fé. Ele reconhece, mas não se desdobra, não adora. Nós reconhecemos com a língua, mas também temos que reconhecer com a nossa vida que Jesus é o Senhor. Reconhecer então com os nossos joelhos, mas sobretudo com os joelhos que é o nosso coração. Dobrar o nosso coração diante da majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles soldados caçoavam ironicamente: se tu és rei, salve a si mesmo. Você então curou tantos, salvou tantos, salve então a si mesmo, se tu és então o rei dos judeus. Vamos, porque nós também, se você sair daí, nós vamos te adorá-lo. Mas Jesus não poderia sair daquela cruz naquele momento, porque então ele iria sair de um modo triunfante. Eles tinham que passar pela morte para depois ressuscitar. Eles tinham que passar pela fase da morte, do silêncio. E quando Jesus morre, há-se um silêncio profundo na face da terra. Jesus silencia e também Deus silencia. Nós também, e aí volta os nossos olhos para os dias de hoje. Nós também estamos em silêncio por tantas mortes. Há muito tempo, mortes inocentes. E aí não quero falar simplesmente da vereadora, mas falar das mortes que são esquecidas. Ontem partilhava com algumas pessoas amigas. Esqueceram também daquele rapaz ao qual foi morto na frente do filho. E dá-se enfoque apenas, não quero desdenhar, tá certo? Dá-se enfoque apenas à vereadora. E os policiais que morreram também pela vítima da guerra. Esse pai de família, as pessoas no Alemão. Jesus de Nazaré, nesse momento então, está sozinho, abandonado, sem ninguém. Apenas 3 pessoas estão aos pés da cruz. Quem? Maria, sua mãe, Madalena e mais quem? São João, o evangelista. Todos a abandonaram, mas ficaram 3 pessoas. Ficamos tristes com certeza com a morte da vereadora, mas também o nosso coração está triste, porque se esquecem das pessoas inocentes. Se esqueceram já daquela criança de 1 ano que morreu no Alemão. Se esqueceram já, porque o enfoque maior sempre é da pessoa que tem mais poder aquisitivo. Essa é a grande verdade. E ainda mais as pessoas que também estão morrendo espiritualmente. Nós choramos também pela morte espiritual. Pela morte espiritual. Pessoas que estão morrendo pouco a pouco pela falta de fé. Pela falta de fé nesse Cristo crucificado. E nós conhecemos muitas pessoas que morreram nesse início de ano a sua fé. Abandonar a fé é matar o nosso espírito, é morrer definitivamente para o Cristo, não mais habitar em nós. Foi isso que ocorreu com Judas Iscariote. Ao colocar a mão na consciência, Judas não tinha mais perspectiva nenhuma. Ele entregou o Filho do Homem. Jesus mesmo vai dizer: maldito é aquele que entrega o Filho do Homem. Veja que a palavra de Jesus, maldito, fez com que Judas absorvesse essa expressão. Infelizmente Judas deixou que essa palavra entrasse na sua alma, maldito. E Judas então, ao perder a fé, ao perder a visão beatífica, Judas não tinha mais perspectiva alguma. E a única coisa que Judas poderia fazer é se matar, porque ele havia matado o Filho do Homem, a vida por excelência. Quando você estiver vivendo a sua angústia, e também eu que vivo as minhas angústias diárias, a morte para nós
não é a melhor solução, mas olhemos para a cruz de nosso Senhor. Nós não temos, quando olhamos para a cruz de Jesus de Nazaré, os nossos motivos, nossas angústias caem por terra. Ele morreu por nós. Não precisamos nos matar e nem matar também aos outros com armas e nem também com o nosso linguajar, porque Ele já fez tudo isso por nós. Tudo isso por nós. O sacrifício que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas santas e poderosas chagas. Jesus, nessa semana, viverá então essa agonia nas leituras do profeta Isaías. O abandono, a agonia, o choro, a tristeza de ver o seu discípulo ter negado a ele, por mais que ele soubesse que Pedro ia negar, mas é uma tristeza. Por mais que ele soubesse que Judas iria entregá-lo, traí-lo, mas é uma tristeza para o coração de Jesus. É uma tristeza, porque estes estavam caminhando mais estreitamente com o Senhor, andava com o Senhor, participou de muitos milagres com o Senhor. E nós também já vimos e já presenciamos tantas coisas, mas somos Pedros, somos Judas, que negamos, que traímos. Quem já colocou a mão no altar, já colocou a mão no arado, não pode mais pensar em trair ou simplesmente trair. Não pode mais pensar em negar ou até mesmo negar. Porque quem toca no Senhor, toca em toda a santidade que brota do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já viu, quem já sentiu os seus milagres, né? Não pode mais ser o mesmo. E Judas então voltou ao homem antigo, ao homem passado, como também São Pedro voltou ao homem antigo. Mas graças a Deus que Pedro reconheceu que havia feito uma besteira, mas Pedro depois se arrependeu, como também Davi se arrependeu. E Pedro depois, ele vai ver aquilo que nosso Senhor prometeu para a igreja e para os apóstolos, que era Pentecostes. Mas Judas infelizmente não se arrependeu e não viu a promessa de Pentecostes acontecer. Judas matou, e Pedro, graças a Deus, viu a glória e se tornou o primeiro papa da igreja. Nas nossas angústias, nós não podemos dilacerar o nosso coração, dilacerar o nosso corpo, porque glórias virão, queridos, amém? Glórias virão. Não é estas que nós vemos nas nossas igrejas, na palavra ou na homilia, mas uma glória maior, a glória pascal e a Páscoa definitiva, a Páscoa eterna. Essa é a maior glória que nós vamos presenciar, a Páscoa anual, mas também a Páscoa definitiva. Mas se você infelizmente se matar, você perde essa glória, você perde a ressurreição, você perde a visão beatífica. E nosso Senhor quer abarcar todos nós para absorvermos então essa mesma glória. Amados filhos, com palmas, com louvores entramos, mas agora com tristeza entregamos o Filho do Homem. A expressão que São Marcos usa em algumas vezes, são expressões que marcam a ira. Crucificam, e depois mais forte, crucificam. É uma expressão que nós no dia a dia temos dito, mesmo que silenciosamente, crucificam. Quando nós abandonamos a palavra, crucificam. Quando nós abandonamos os sacramentos, crucificam. Quando nós não oramos pela igreja, crucificam. Quando nós falamos mal do padre ou do papa ou do bispo, crucificam.
crucifica-o. Mas hoje queremos ser como aquelas santas mulheres que choravam, como Santa Verônica que enxugou o rosto de Jesus ensanguentado. Nós queremos ser como Maria Madalena, São João e Maria de Nazaré, que estava aos pés da cruz, até o último suspiro. Jesus de Nazaré, Jesus deu um suspiro e morreu. Em Gênesis também houve um sopro e veio a vida. Em Gênesis, a criação. Veja aqui a analogia do sopro de Gênesis para o sopro de Jesus hoje. No sopro de Gênesis, Jesus sopra e nasce a vida. A terra é feita, os mares e tudo isso. Agora Jesus grita, Jesus sopra. É um suspiro, é um expiro. Jesus morre, mas depois haverá um suspiro maior. 3 dias, a ressurreição chegará a nós, e a vida volta agora a renascer em nós, como uma fênix, né? Jesus vai ressurgir das cinzas. Nós também ressurgimos das cinzas na última quarta-feira. Com certeza, aquelas cinzas é a marca da ressurreição. Porque aquelas cinzas que usamos, que o Padre nos colocou na testa, são esses ramos que ficarão secos com o passar do tempo desse ano, para mais tarde se tornar cinza e ser posta em nossas cabeças. A cinza não é simplesmente sinal de morte, mas é sinal de ressurreição. A fênix, ela ressurgiu das cinzas, e também Jesus de Nazaré, ele vai ressurgir das cinzas no sábado que vem, no domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí termino para a gente cantar essa canção bonita. Entremos-nos com Jesus nessa última semana, na sua agonia, na sua tristeza, e sejamos então as testemunhas. Sejamos Pedro, sejamos Tiago, sejamos João. Nessa semana, é a última semana de Jesus. Dê um pouco de si nessa semana. Se você costuma fazer muitas coisas nessa semana, a não ser o seu trabalho, que é natural, mas se você costuma ir ao cinema, enfim, comer alguma coisa, essa semana você não vai fazer não. Essa semana você vai vigiar com o Senhor. Amém? Vigiar com Jesus de Nazaré. Sofrer essa paixão, essa agonia. Na quinta-feira, ele novamente falará aos discípulos que alguém há de distraí-lo. Que não seja você, que não seja o Padre, que não seja cada um de nós, e nem tampouco outros, né? Que essa palavra não recaia sobre nós, essa traição, e nem a negação, mas permaneçamos íntegros. E assim, adoremos o Senhor nessa cruz, para no sábado que vem, adorarmos o Senhor com um sepulcro vazio, porque Ele vai estar vazio. É a certeza da ressurreição de Jesus de Nazaré. Olhamos para o slide. Essa canção do Flavinho, da cruz com Cristo. Na cruz com Cristo. E ali está o meu nome também. Se aos pés da tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim. Se já me falta
pois me foi tirado. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Quero agora teu nome santo clamar, pois nada sou se comigo tu não estás. Sei não mereço que te voltes para mim, mas aí do alto da tua cruz sei que me olhas e me queres junto a ti. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Vocês não querem estar? Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Subo na cruz e sinto todo o amor que tens por mim, Jesus. Vocês não querem estar? Não. Pois me mostrastes, posso ir, posso ir. Não quero estar, não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Só as vozes, Juninho. Não quero estar, vocês. Não. Que bonito. Pois me mostrastes. Posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz. Pois me mostrastes. Posso ir. O que esse refrão quer nos dizer? Não podemos ficar aos pés somente da cruz. A cruz é o sinal da ressurreição. O que são as cruzes? São os seus medos. As cruzes são as nossas angústias. As cruzes são as nossas incertezas. As cruzes são as nossas
infidelidade. Porque Jesus quer nos mostrar muito mais. Muito mais. Algo que a princípio os discípulos não entendiam. Nem tampouco os judeus. Como pode que ele vai construir esse templo em 3 dias? A cruz é apenas o começo daquilo que é nos esperado. A ressurreição, queridos. A cruz é a marca daqueles homens e mulheres que passarão a viver a ressurreição. Portanto, fiquemos em pé para orarmos com as nossas cruzes e agradecer ao Senhor pelas cruzes que você tem, né? Oremos com as cruzes que nós temos. Obrigado, Senhor, por nossas cruzes, por minha cruz, que é pesada, a minha cruz pessoal e a cruz que eu carrego também dessa comunidade, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que Tu és o meu sirineu, que me ajuda quando eu clamo o Teu santo nome. Tu carregas a minha cruz quando eu peço socorro, quando eu chamo pelo Teu nome, porque o Senhor jamais desampara os Seus servos e também os Seus filhos amados. Também, Senhor, vos peço que possais carregar e ajudar as cruzes dos Teus filhos amados. Se a cruz está pesada, queridos, está pesada, clame o grande sirineu, porque ele vai te levar para o outro lado da margem, para o outro lado dessa montanha, a terra prometida, a Jerusalém celeste. Ao contrário disso, não murmures. Se Deus te dá a cruz, é porque Ele sabe que você vai carregar a sua cruz. O peso da sua cruz é de acordo com aquilo que você pode aguentar, queridos. E não murmure com a cruz que você tem. Não murmure, mas carregue com alegria. Se você murmura com as suas cruzes, você só vai murmurar e murmurar e murmurar, mas não vai ser avivado, queridos. Não vai ser avivado. Quem murmura jamais é avivado. Diga, compadre, quem murmura nunca será avivado. E eu sei que você tem motivo de sobra para murmurar, mas não murmure mais, porque você não será avivado. Judas murmurou e levou ele à própria morte. Não foi avivado em Pentecostes. Pedro reconheceu a sua miséria, como também Davi, mas eles foram avivados. Pedro conheceu Pentecostes. Pedro foi inundado por aquele poder do alto. E se você murmurar, você não será avivado. Se eu murmurar, eu não vou chegar à Páscoa, não vou ver a minha ressurreição. Se você murmurar, você vai deixar a graça passar. Quem murmura muito, a graça passa vazado, passa voado, e você não é agraciado, queridos. Talvez a pessoa que está ao seu lado tenha murmurado bastante por esses dias, ou durante toda a quaresma, mas hoje não é tempo de murmurar, mas é tempo de louvar a Deus. É tempo de ser avivado. E diga, compadre: Senhor Jesus, eu passei todo o tempo da quaresma murmurando, me lamentando, chorando, com saudades do Egito. Mas agora, Senhor, com autoridade, mas agora, Senhor, eu quero ser avivado, ainda que doa a minha cruz. Agora, com a mão direita para o alto, eu quero ser avivado com a minha cruz, porque ela, Senhor, é penhor da minha glória e da minha ressurreição. Portanto, não quero estar apenas aos pés da cruz, porque atrás da cruz, a ressurreição, a vida eterna, a manjar me esperando, há alimento de vida eterna me aguardando.
não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Aumente sua voz agora. Não quero estar somente. Não quero estar somente aos pés da cruz, Pois me mostrastes, pois me mostraste o quanto mais posso ir. E como forma desse avivar, você não sabe como anda a pessoa que está ao seu lado, e você agora vai impor as mãos sobre ela, ainda que você não esteja avivado, mas você vai ser o sinal desse avivar para essa pessoa que está ao seu lado. Clame esse avivamento. Coroinhas também, clame, né? Impõe as mãos. Você é crismado, você recebeu o santo batismo. Tenha então essa autoridade, queridos, de clamar o fogo do alto sobre essa pessoa. Talvez ela precisa da tua oração. Nós precisamos orar pelo outro, porque orar pelo outro é orar pela essência do outro, queridos. E também quero orar por você que está nesse canal Palavras Te Tocam, você que está vivendo dias de tamanhas murmurações. É dia hoje de avivamento. Jesus não murmurou, Jesus foi avivado pelo poder do alto, Jesus foi avivado pelo poder do Santo Espírito. Jesus recebeu então a fortaleza para ele continuar a sua via crucis. Muito obrigado, Senhor, por esse avivar. Clame com autoridade, clame com autoridade. Se você sabe orar em línguas, também comece a orar, a clamar, a profetizar, a lançar a palavra de sabedoria sobre essa pessoa que está você orando. Clame com autoridade. Eu quero orar por essa assembleia paroquial, pelas pessoas que estão doentes, pela mãe da Fátima, pela irmã da auxiliadora que hoje falecera, por tantas pessoas que estão, Senhor, adoentadas no físico e também na alma. Que sejam elas avivadas, Senhor. Avivadas, Senhor. E seja o porta-voz do Espírito Santo para essa pessoa, cantando para ela. Não quero estar, não. Pois posso. Volume na voz para terminar. Não quero estar, não quero estar somente aos pés da cruz, posso ir. E assim eu termino, como nós vamos dizer no prefácio: corações ao alto, nosso coração está em Deus, na certeza de que o nosso coração vai estar com Ele crucificado, mas mais tarde o nosso coração estará com Jesus de Nazaré, ressurreto para a glória de Deus Pai. Amém. Se você crê, diga amém. E aplauda o Cristo Eucarístico nessa manhã santa.